Número 7. O anjo da morte. O anjo da morte, talvez tenhamos ouvido falar do anjo da morte, mas e sobre um anjo da morte? Há uma distinção entre os dois? Vemos este capítulo aparecer em Êxodo, para aqueles conhecedores do anjo da morte, porque os egípcios se recusaram a libertar os israelitas escravizados, Deus enviou várias pragas sobre eles, a pior das quais foi a última praga. A última praga envolve o anjo da morte. Êxodo 11, versículos 1 a 2. Então o Senhor disse a Moisés: Ainda trarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir. Quando ele vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala para que todo o povo de Israel ouça e diga a todo homem que peça ao seu vizinho e a toda mulher que peça à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. Moisés retornou às câmaras reais para uma última entrevista com o rei. Êxodo 11, versículos 4 a 5. Então Moisés disse: Assim diz o Senhor: À meia-noite sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito da escrava que está atrás do moinho, e todos os primogênitos do gado também. Houve guerras no passado, e haverá no futuro. O Egito acabara de experimentar 9 pragas, e mais desastres nacionais estavam a caminho. Mas nunca haveria outra onda de luto como esta. Como nos desastres anteriores, a população hebraica seria poupada. Haverá um êxodo. Eu vou visitar o Egito, disse Deus, esta noite. Invadirei cada casa onde não há sangue na porta, mas haverá sangue nas portas do meu povo, e eles serão poupados. Naquela noite a história foi feita, porque as pessoas acreditaram no homem de Deus e seguiram o plano de Deus. Como resultado, o Senhor disse-lhes: Faraó recusou-se a cumprir, e como resultado, expôs a si mesmo e ao seu povo a ira do Senhor. A noite em que ninguém dormiu. Êxodo 12, versículos 29 a 30. E aconteceu que à meia-noite, o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse alguém morto. Ele mantém sua palavra. O anjo destruidor não deixou passar ninguém que não estivesse preparado, nem mesmo o rei. Os dedos viscosos da morte atormentavam como uma aflição horrível, mas não tocaram em nenhum do povo de Deus. A palavra de Deus nos diz que não havia residência no Egito onde alguém não tivesse morrido. Pense nisso. Que noite chocante foi essa? Minha mente não consegue conceber completamente. Que noite! Uma grande multidão marchou pelas ruas em direção à fronteira, enquanto os gemidos abafados e os gritos dos egípcios enlutados ecoavam na escuridão. O anjo da morte é outro nome para o anjo destruidor. Deus usou seres angelicais, mensageiros celestiais de algum tipo, em várias ocasiões para trazer julgamento aos pecadores na terra. Este ser é referido como um anjo destruidor em várias traduções bíblicas. Não há evidências bíblicas claras de que um único anjo tenha sido designado como um anjo destruidor ou um anjo da morte. O máximo que podemos dizer é que referências a um anjo destruidor na Bíblia são para um ser celestial ou seres que vieram para destruir aqueles sob o julgamento de Deus. Em vez de destruidor, algumas traduções usam anjo da morte ou anjo da morte. Em Hebreus 11, versículo 28, este ser é referido como o destruidor dos primogênitos. Surpreendentemente, o texto hebraico original de Êxodo 12, versículo 23, não faz menção a um anjo. Simplesmente afirma que o destruidor, o causador de danos, ou aquele que causa dano, matará os primogênitos do Egito. O Salmo 78 descreve as pragas no Egito e as resume como o desencadeamento de uma banda de anjos destruidores. A palavra hebraica para anjo é usada aqui, mas não se refere a um anjo específico. Deus também enviou um anjo destruidor, um mensageiro celestial,
que trouxe destruição para julgar os israelitas, como resultado do pecado de Davi em numerar o povo. Daquela manhã até o fim do tempo determinado, o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 pessoas morreram de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu do desastre e disse ao anjo que estava afligindo o povo: "Basta, retire a sua mão." O anjo do Senhor estava então na eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo ferindo o povo, disse ao Senhor: "Eu pequei."